Fala galera, voltamos com a segunda parte do vídeo, né? Então agora veremos o nazismo na Alemanha, de que forma se deu. Galera, é o seguinte, antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a gente começa a ver, né, que a Alemanha ela pega alguns grupos ali começam a se organizar e provocar determinadas agitações. E esse grupo era formado por socialistas, comunistas, anarquistas, nacionalistas, liberais democratas e militares. Esses grupos, então, começam a forçar para que o Kaiser, que nesse caso significa imperador, para que Guilherme II ele abdique, né? Ele peça para sair. E já que a população estava vivendo uma guerra e sofrendo por conta dessa guerra, então, antes mesmo da guerra acabar, Guilherme II abdica. Tá? E aí, a partir desse momento, vai ser instalado um governo republicano, chamado República de Weimar. Né? Weimar, por conta da capital, a capital da Alemanha, nesse período, era Weimar. Tá? E aí é o seguinte, acabou a guerra, massa. Entretanto, a população vai continuar insatisfeita. Insatisfeita pelo seguinte, acabou a guerra, entretanto, o Tratado de Versalhes vai significar, né, uma humilhação para a Alemanha. A Alemanha vai perder uma série de coisas, vai ter que pagar uma grande quantidade de indenização aos países vencedores. Então, isso vai fazer com que a crise econômica e social que o povo já vivia, ela vai aumentar e isso vai provocar uma série de problemas para a Alemanha, beleza? E isso vai, galera, é o seguinte, em 1923, eu errei ali tá 1983, mas é 1923, o governo da Alemanha vai fazer o seguinte, olha, chega, não vamos mais pagar a indenização que o Tratado de Versalhes previa. Então, a partir de agora, a Alemanha diz que não vai mais pagar e bate o pé e diz que não vai mais pagar essa indenização. E aí, em represália, algumas tropas franco-belgas elas vão invadir uma região industrial da Alemanha, na região ali do Ruhr, certo? E aí os trabalhadores, insatisfeitos por conta de tudo que estava acontecendo, além dessa invasão, eles, com o apoio do governo, eles vão entrar em greve. E aí a gente tem o problema da Alemanha se alastrando ainda mais. O governo alemão, nessa república que foi instaurada na Alemanha, eles vão tentar resolver o problema, né? A Alemanha é infundada em dívidas com uma série de problemas e eles, para solucionar esse problema, eles vão imprimir dinheiro. E a gente sabe que quando há uma impressão muito grande de dinheiro, né, para tentar conter crises, a gente vai ter um aumento da inflação. Só que no caso da Alemanha, essa inflação ela foi uma hiperinflação. O que isso significa dizer? Os índices são altíssimos, os índices da inflação são altíssimos e que não dá para controlar, ou seja, fugiu do controle. Então a Alemanha, que estava em uma crise, agora está em uma completa bola de neve. É um problema somado ao outro, certo? E aí, no meio da crise, no meio de toda essa crise, né, a gente vai ter um líder político, né, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, mais conhecido como Partido Nazista, que vai propor um golpe de Estado. Então ele vai organizar um golpe de Estado, vai tentar dar esse golpe de Estado, né, para solucionar esses problemas da Alemanha, e ele não consegue, ele vai fracassar e ele vai ser preso. Quando ele está preso lá, né, todo o seu tempo ocioso, ele vai escrever um livro, que é o Mein Kampf, que significa minha luta. E dentro desse livro ele vai propor uma série de análises que, segundo ele, deveria colocar em prática, né, no governo. E esse grande líder, que você já conhece, já que estamos falando dos nazistas, né, o Adolf Hitler, ele vai escrever esse livro e ele vai propor o seguinte, algumas ideias aqui do livro dele, certo? Ele vai dizer que o liberalismo e o individualismo, eles enfraqueciam a nação. Vai dizer que a democracia e o comunismo geravam o caos. E vai dizer, olha, somente o Estado é a força capaz de manter a ordem. Então, isso é uma das ideias. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós, né, no caso ele vai se auto-intitular, mas ele não era alemão, mas ele vai dizer, nós, o povo alemão, ele deve orgulhar do seu passado e tentar reerguer a Alemanha, né? A Alemanha que viveu grandes momentos de glória, então é preciso reerguer a Alemanha. Ele também, galera, ele vai fazer o seguinte, ele vai passar a perseguir os judeus, né? Com a ideia do antissemitismo. E por que ele passa a perseguir
a princípio, os judeus. Porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os judeus foi, na verdade, o povo que conseguiu se restabelecer primeiro. Então, por conta disso, eles vão dizer, olha, os judeus, eles são culpados por uma série de problemas que estão acontecendo aqui na Alemanha, porque eles roubam, eles exploram, eles vão se enriquecer, eles estão dominando a indústria, o comércio, os bancos, então é preciso acabar, né? Acabar com esses povos, até porque é preciso que a gente imprima a ideia de uma raça superior, uma raça ariana, né? E essa raça ariana vai ter o direito, é essa raça ariana que vai governar a Alemanha. Então, olha a ideia, né? Os judeus é uma raça inferior segundo as ideias, né, de Hitler. E outra ideia que também vai estar presente lá é a ideia do espaço vital, que é o seguinte, a Alemanha ela vai precisar de territórios para se desenvolver. Então, por conta disso, cria-se a ideia de espaço vital, a conquista de outros territórios. Tranquilo? Então, bora lá. Só que é o seguinte, enquanto Hitler está lá preso, vai ser eleito o presidente da Alemanha, né? A gente vai ver nesse período o Paul von Hindenburg assumir a Alemanha. E ele vai assumir ali em 28 e a Alemanha vai passar pela crise, né? Já que a crise começa nos Estados Unidos e vai se espalhar. E essa crise também vai afetar diretamente a Alemanha. A Alemanha que sofreu tanto durante a guerra, que ainda não havia se recuperado por conta das indenizações que havia pagando, enfim. E nesse período aí de crise, a Alemanha vai contar com cerca de 6 milhões de desempregados. E se tem desempregado, a gente sabe, olha, tem desempregado, vai ter movimentação, vai ter reivindicação. E nesse período aí vai surgir uma série de agitações e de radicalização política. De um lado, a gente vai ter os comunistas, que vão defender uma revolução popular, né, bem naqueles moldes soviéticos, e eles vão dizer que essa é a forma de solucionar com toda essa crise. E por outro lado, a gente vai ter o seguinte, os nazistas. Os nazistas estavam ali reprimindo violentamente essas manifestações da esquerda, né, que são dos comunistas. Então, observe, nesse período aí, em 28, a partir do momento que o Paul ele assume o poder, a gente já está vendo Hitler, ele já está liberto, né, ele já está solto, então ele está se organizando ali. Nesse momento, como ele está combatendo a esquerda, ele vai o quê? Ganhar apoio da burguesia, dos profissionais liberais, vai atrair uma série de adeptos, como camponeses, trabalhadores, alguns desempregados. Então essa galera passa a apoiá-los. Esses nazistas, eles criticam os liberais democratas, os comunistas, os judeus, e ele vai prometer exatamente trabalho para todos e o controle do preço das mercadorias. É dessa forma que ele consegue organizar um grande grupo, né, e se fortalecer dentro desse grupo, e o nome dele passa a vigorar como um líder, um grande líder. E aí, em 33, ainda sobre a presidência do Paul, ele vai nomear Hitler como chanceler, né, primeiro-ministro da Alemanha, tendo em vista tudo que Hitler estava fazendo pelo povo alemão. E ele passa agora a governar. Então, Hitler agora ele é chanceler. Nesse momento aí que a gente vê Hitler se tornando chanceler, a gente vai ver se multiplicar de fato a questão dos votos para o partido nazista, né, para o parlamento alemão. A gente vai ver, por exemplo, vigorar de forma muito grande o símbolo nazista, né, que é a suástica. Lembrando que a suástica ela foi utilizada pelos nazistas, entretanto é um símbolo muito mais antigo, então a suástica passa a ser impressa em diversas partes, então a gente começa a ver se fortalecer esse grupo. E aí, ao assumir esse governo, né, como chanceler, a primeira coisa que Hitler vai fazer, ele vai dissolver o parlamento. Ele vai convocar novas eleições, ele vai colocar as tropas da AS e da SS para fiscalizar as eleições. Olha que eu coloquei fiscalizar entre aspas, porque a gente sabe que não é fiscalizar na prática. E o que era a SS e, no caso, a SA? Seções de assalto, né, e brigadas de segurança. Então, esses dois grupos aí passam a fiscalizar ferrenhamente essas eleições. Tanto é que esses grupos aí, né, eles passam a perseguir violentamente os opositores. Em 30 de junho de 1934, vai ter um episódio que vai ficar conhecido como Noite dos Longos Punhais, que é quando os nazistas eles saem às ruas e eles vão promover o assassinato em massa
de uma série de opositores dos nazistas. Então, assim, todos aqueles que eram opositores foram mortos, ou até mesmo aqueles que eles de repente achavam que poderiam ser, passam a ser assassinados. Nesse período também, galera, a gente tem o seguinte, olha, o povo vai morrer. O povo morreu em 34. E já que o Hitler ele era o chanceler, ele vai assumir o controle político, né? Ele assume o poder, né? E ele vai ser, além do líder político, o líder político do Estado, né? Ele vai ser também líder das Forças Armadas. E ele passa a se intitular, né? Ele vai se autodominar Führer, né? Que significa chefe. E a partir de agora ele vai dizer, olha, a Alemanha já viveu 2 momentos de glória e estaremos entrando no terceiro momento de glória, que é o terceiro Reich. Então, olha, nós já vivemos 2 momentos e agora é o terceiro. Eu vou reerguer a Alemanha desse momento, desse período de crise, e a Alemanha será um país forte, no qual formaremos um grupo singular, no sentido que nós estaremos, os arianos estarão formando uma glória extrema para a Alemanha. E aí, galera, além de fundar esse terceiro Reich, né, que é esse terceiro momento de glória que ele denominava, eles também vão transferir a capital da Alemanha, né, que antes era Weimar, então agora passa a ser Berlim. Vai por fim na República e vai tomar uma série de medidas, como por exemplo, vai criar leis antissemitas, que eu já falei aqui, né, no qual eles vão culpar os judeus pelas crises econômicas e vai dizer que os judeus é uma raça inferior. Ele também vai promover a chamada Noite dos Cristais. Essa Noite dos Cristais, galera, acontece em 38, quando eles vão sair, os nazistas saem destruindo uma série de sinagogas, de lojas, das próprias casas dos judeus, e aí esse dia, né, vai ficar conhecido como Noite dos Cristais. Entretanto, Hitler também vai fazer algumas coisas que as pessoas acham, né? Por conta disso que eles vão dizer, olha, os regimes totalitários conseguem vencer rapidamente a crise. E por que ele vai conseguir recuperar essa crise? Porque eles vão abrir mão do liberalismo econômico, né? A partir de agora, o Estado que intervém de fato na economia, e Hitler vai criar uma série de medidas para combater o desemprego. E uma das formas de combater o desemprego, como a gente viu com os Estados Unidos, é construindo obras públicas. Então, estradas, ferrovias, aeroportos são criados a cada espaço que eles encontram, eles vão criando isso aí para promover emprego. Outra coisa que eles vão fazer é incentivar a indústria, porque incentivando a indústria vai gerar mais emprego. Nesse período, eles estavam proibidos de produzir armamentos. A gente sabe, o Tratado de Versalhes proibia eles de produzirem armamentos. Entretanto, eles vão investir muito na indústria bélica, né? Na indústria de armamento. Então, observem que se Hitler está construindo tudo isso, a gente sabe que não é à toa. Outra coisa que eles vão fazer, né, que Hitler e os nazistas fazem, é o controle da opinião pública. Então, a gente tem todo um controle, existia uma propaganda, né, oficial. O Ministério da Propaganda, por exemplo, ele era dirigido pelo Joseph Goebbels. Então, ele dirigia tudo isso, a propaganda era muito latente. Então, a todo momento, era possível ver essa propaganda de fato sendo implantada na Alemanha. A gente vai ter também um controle da oposição através da censura e através também da polícia secreta da Alemanha, que era conhecido como Gestapo, que eles executavam todos aqueles que eles achavam suspeitos. Na educação também a gente tem um controle, né, que a gente já viu ali que no livro dele ele deixa bem claro, né, que era necessário pregar essa superioridade dos arianos, e a superioridade era imposta dentro das escolas. Então as crianças aprendiam que deveriam ser superiores aos demais e que eles eram os superiores. Então a educação foi muito utilizada, né? Era necessário pensar, né, criar as crianças para recrutar essas crianças para fortalecer as fileiras nazistas e formar um novo sujeito, principalmente o sujeito que seja livre das humilhações provocadas pelo Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes que vai culminar, né, na Segunda Guerra. Só que a gente não vai falar de Segunda Guerra agora. E na próxima semana a gente vem com outros vídeos aí falando exatamente do Franco na Espanha e também falando do stalinismo na União Soviética. Certinho? Galera, se tiver qualquer dúvida, já sabem, é só me procurar nos canais que vocês já conhecem. Valeu, galera. No mais, respeito à nossa história.